Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. As reações químicas de oxirredução são importantes no cotidiano. Muitas delas fazem parte das funções vitais dos organismos de plantas e animais, como a fotossíntese e a respiração. O cromo trivalente ele é reconhecido atualmente como um elemento essencial do metabolismo de carboidratos e lipídios, sendo que a sua função está relacionada ao mecanismo de ação da insulina. Ao contrário do íon trivalente, no estado de oxidação 4, o cromo é classificado como composto mutagênico e também é carcinogênico em animais. A equação química não balanceada apresenta a redução do cromo 4 pela glicose em meio ácido. Então, aqui a gente vai ter o cromo 4 se transformando em um cromo com carga 3, né? Então, a gente tem essa variação do NOx dele. Dá para perceber que o NOx dele vai ser 3, porque aqui ó, a gente tem um 3 aqui embaixo como índice do grupo sulfato. Lembra de inverter as cargas? Então, a gente vai ter um 2 menos como carga do sulfato e um 3 mais para esse cromo. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer isso aqui passo a passo. O cálculo de NOx em si, eu tenho uma playlist que fica aqui na descrição do vídeo, porque esse vídeo eu vou fazer o balanceamento dessa equação química por meio do método da oxirredução. Então, para não ficar muito tempo em cima de uma mesma questão, que já vai demorar, eu não vou ensinar a fazer o cálculo de NOx. Eu vou fazer o cálculo de NOx, explicar aqui um pouquinho por cima, mas se você quiser aprender a calcular NOx, para voltar aqui depois e entender melhor o balanceamento por NOx, dá uma olhada na playlist que tem aqui embaixo na descrição, tá? Playlist sobre NOx. A soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes dessa equação química balanceada é igual a. Então, você vai balancear a equação, aí você vai ter alguns valores aqui com coeficientes estequiométricos. Você vai somar eles. A soma deles tem que dar 17, 19, 21, 23 ou 25. Então, tenho aqui embaixo uma equação química para a gente fazer o NOx de cada um dos elementos químicos. Deixa eu ver, acho que eu coloquei aqui embaixo de novo, para balancear aqui, vai ficar melhor balancear ela ali embaixo. Mas aqui eu vou colocar só um NOx deles, ó. Por exemplo, o potássio é da família 1 da tabela periódica, então ele possui o NOx mais 1. O NOx total dos dois potássios, mais 1 vezes 2 daria mais 2. O do crômio aqui, como ele está no meio, eu vou dizer que eu não sei, mas eu sei que o do oxigênio, o NOx é menos 2, isso é por causa da família dos calcogênios, que quando são últimos da fórmula, geralmente são, eles possuem NOx menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14 é o NOx total dos oxigênios, dos 7 oxigênios que tem nessa molécula. O NOx da molécula, em todas essas moléculas do exercício aqui, ó, todas têm que dar zero, porque elas não têm uma carga em cima delas. Então, tudo tem que dar zero. Que número que mais 2 e mais ou menos 14 vai dar zero? Tem que ser um mais 12, porque mais 12 com mais 2 vai dar aqui para a gente mais 14, com menos 14 a gente chega em zero. Então, mais 12 é o NOx total dos dois crômios. Cada cromo, então, terá NOx mais 6. Vamos para o próximo composto. O oxigênio tem NOx menos 2 vezes 6, que dá menos 12. O hidrogênio tem NOx mais 1 vezes 12, que dá mais 12. Para zerar, o carbono tem que ser zero, né? E somando tudo isso aqui tem que dar zero. 12 com menos 12 já é zero, então o carbono estaria zerado. Zero dividido por 6 é zero. Vamos para o hidrogênio. NOx mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. NOx do oxigênio, menos 2 vezes 4 vai ser menos 8. NOx do enxofre tem que ser mais 6 para zerar tudo isso daqui. Mais 6 dividido por 1, o enxofre que nós temos aqui dá mais 6. Depois nós temos aqui o crômio. A gente pode fazer o próprio sulfato, só repetir mais 6 e menos 2 aqui embaixo, né? Mais 6 é do enxofre, menos 2 é do oxigênio. Oxigênios a gente tem 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 2 vão dar menos 24. Mais 6 vezes 3, ó, que é a quantidade de enxofre que nós temos aqui, parece que é 1, só que vezes 3 aqui fora dão 3. Então vai dar mais 18, que é mais 6 vezes 3 enxofres. Está faltando quanto para a gente zerar isso daqui? Bom, o NOx teria que ser mais 6 dos dois crômios, porque mais 6 com mais 18 dá mais 24, com menos 24 isso aqui vai dar zero.
mais 6 é o NOx dos dois cromos, então cada cromo tem NOx mais 3. Depois nós temos o potássio, que tem NOx mais 1 vezes 2, que dá mais 2. O oxigênio, menos 2 vezes 4 é menos 8. Está faltando um mais 6 para ser o NOx do enxofre aqui e zerar tudo isso no total. Observe que SO4 ó, sempre tem o mesmo NOx. O S é sempre mais 6, os 4 Os ficam sempre menos 2. Tá? Sempre que aparecer SO4 vai ser assim. A CO2, o oxigênio é menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Então, o carbono tem que ser mais 4 para a gente poder zerar o NOx total da molécula, né? Aí fica zero. Hidrogênio é mais 1 vezes 2 dá mais 2. O do oxigênio, menos 2 vezes 1 é menos 2. E também zera aqui o composto. Bom, tá aí o NOx de todo mundo. Para a gente é importante esses NOx que aparecem embaixo, porque são os NOx do elemento. O NOx de cima é o NOx total, considerando todos os átomos deste elemento que aparecem dentro da molécula. Então, o NOx de baixo, você consegue observar algum deles que está variando antes dessa setinha aqui, ó, antes dos reagentes para os produtos? Do lado dos reagentes para o lado dos produtos, você tem que observar alguma variação. Qual elemento ou quais elementos você observa essa variação? Temos o crômio, né, que saiu de mais 6 e veio para mais 3. Então, o NOx dele diminuiu. Como diminuiu, nós dizemos que ele reduziu. Então, no caso do crômio, ocorreu uma redução. Nós temos aqui também, vamos ver, o carbono, né? O carbono teve variação, ele saiu de 0, ele veio para mais 4. Então, o NOx dele aumentou, dizemos que ele oxidou. Ele oxida. Tem mais alguém? Eu não tô, confesso que eu não vejo mais ninguém aqui não. São só esses dois mesmo. Então, no caso da oxidação e da redução, eu vou fazer uma tabela aqui, ó, de oxidação e redução. E a gente vai seguir essas regrinhas que estão aqui, ó, regras para colocar os elementos no quadro. O quadro seria essa tabela que eu estou montando aqui embaixo, tá? Vamos botar como se fosse uma tabela. Quais elementos estão oxidando? Na oxidação, a gente tem esses carbonos aqui da glicose e esse carbono aqui do CO2. Esses dois estão no ramal da oxidação, estão se ligando aqui na oxidação. É claro que quem oxida em si, a gente sabe que é o reagente, tá? Ele vai oxidar para formar o produto. Mas para vir para a tabela de balanceamento, de oxidação e redução, eu vou seguir essas regras aqui, ó. O NOx não pode repetir. Então, tenho dois carbonos. Óbvio que o NOx não repete, um é 0, o outro é mais 4. É que se eu tivesse outro carbono na equação com NOx 0 ou com NOx mais 4, ele impediria que uma dessas duas substâncias, ou a glicose ou o CO2, fosse para a tabela. Então, a primeira regra tá ok, os dois passaram na primeira regra. Né? Eles não possuem NOx repetido com outro átomo deste elemento, que apareça nessa equação química. O elemento que possui maior atomicidade ou índice é a mesma coisa, vai para o quadro, ou seja, o que aparece em maior quantidade. No C6H12O6 eu tenho 6 carbonos, essa é a quantidade de carbonos que nós temos. Agora, no CO2, quantos carbonos que tem aqui? Ó? Tem 1, não aparece nada na frente dele, é 1, né? Então, na oxidação, a gente vai escolher o C6H12, a gente vai escolher não, tem que ser o C6H12O6 para vir para a tabela de oxidação. No caso de redução, é K2CR2O7 ou CR2SO4-3. Observe que não tem NOx repetido, porque só tem os dois cromos, e eles empatam, né? Aqui eu tenho 2 cromos e aqui eu também tenho 2 cromos. Então, tanto faz. Você coloca qualquer uma dessas substâncias aqui embaixo. Eu vou escolher o reagente, mas realmente não vai fazer diferença nenhuma, já que empataram, né, as duas regras aqui. Essas regras de baixo são regras especiais para quando o elemento sofre redução e oxidação ao mesmo tempo, ou quando ele reduz duplamente ou oxida duplamente. Isso só acontece se você tem um elemento e aí saem 2 ramais, saem 2 linhas dele, por exemplo, ou chegam 2 linhas nesse elemento ao mesmo tempo. Agora, quando é desse caso que um oxida, um reduz apenas, não precisa dessas regras de baixo, tá? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer?
A gente vai pegar a variação do NOx vezes o índice deles. Então, variação do NOx do carbono, ele saiu de 0 e foi para mais 4. Então, a variação do NOx foi de 4 elétrons. No crômio saiu de mais 6 para mais 3. A variação do NOx foi de 3 elétrons. A gente coloca em módulo aí, tá? Então não vai ficar negativo, não. Então a gente vai ter aqui, ó, para o carbono 4, para o crômio 3, vezes os índices 6 e 2. Então 4 vezes 6 e 3 vezes 2. 4 vezes 6 é 24. 3 multiplicado por 2 vai dar 6. E agora a gente vai ver se a gente pode simplificar esses dois valores. Sempre que for possível simplificar, a gente simplifica. Bom, nesse caso aqui eu posso dividir por 6 em cima e embaixo, né? Essa minha tabela até ficou pequena agora. E vai dar 4 e 1. Esses dois valores aqui, que deu no resultado, é a quantidade de elétrons que um está doando, né? Um doa 4 elétrons e o outro recebe 1. Para a gente corrigir a quantidade, eles doarem, receberem a mesma quantidade de elétrons, eu inverto esses valores. Eu vou colocar 4 aqui embaixo e 1 aqui em cima. Por quê? Observe que agora fica assim, ó. O C6H12O6, ele doa 4 elétrons. Vezes 1, ou seja, se eu tiver um C6H12, ele vai doar 4 elétrons. O K2CR2O7 reduz, então ele recebe 1 elétron. Eu preciso ter 4 dele para eles receberem 4 elétrons. Então, agora estão doando e recebendo a mesma quantidade de elétrons. Por isso que a gente faz essa inversão aqui no final. Tá? E aí a gente vai colocar esses valores 1 e 4 como coeficientes estequiométricos dessas substâncias. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 4 e 1 aqui. De resto, balanceamento normal, só que vai acontecer de maneira bem mais fácil do que se você tentasse por tentativa e erro. Ó. Vamos só conferir agora. Ó. Potássio, 4 vezes 2, 8. Não tem mais potássio no reagente, então eu venho para cá, coloco um 4 aqui. Ó. 4 vezes 2, 8. Crômio, 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 2 crômios só aqui no produto, né? Vamos colocar um 4 aqui, 4 vezes 2, 8. Pronto. Igualamos cromos. Vamos agora olhar o enxofre, né? Aqui tem 1 no reagente. No produto a gente tem 4 vezes 3, 12. Então, aqui são 12 vezes 1, né? Dariam 12. E aqui nós temos 4 vezes 1, 4. 12 mais 4, 16. 16 enxofres nos produtos. Então, nos reagentes eu vou colocar um 16 aqui. Aí 16 vezes 1 são 16 enxofres. Depois nós temos o carbono. 1 vezes 6, 6. Então, aqui a gente coloca um 6. Hidrogênio. 1 vezes 12, vão dar 12 hidrogênios. 16 vezes 2. 16 vezes 2 são 32. Somando esses valores, vamos chegar em 44. Essa é a quantidade de hidrogênio nos reagentes. Nos produtos, hidrogênio só tem aqui na água, né? Não tem aqui, não tem aqui. Então vão ser 22. 22 multiplicado por 2 são 44 Hs. Beleza. A equação está aí devidamente balanceada. Vamos agora dar uma olhadinha na questão de novo, só para ver qual que era a pergunta. Eu lembro que ele pedia para fazer soma de coeficientes, mas não sei se era total da reação, se era uma parte. Dos reagentes apenas. Ó. A soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes dessa equação química balanceada é igual a. Então, nos reagentes, nós temos 4, com 16 aqui são 20, com 1, 21. Então, são 21 o número de somatório dos coeficientes estequiométricos. Pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química, falando sobre balanceamento de óxido-redução. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais.
E se precisar de aulas particulares de química, você também pode entrar em contato comigo. Na descrição tem um contato para aulas. E caso você só queira assistir às próximas aulas aqui do Estuda Mais, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, quem sabe até ativar o sino das notificações para ficar por dentro das nossas novidades. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.